Vamos iniciar a nossa aula 3 falando de equações exponenciais. Essa aula é referente às atividades de número 11 a 15 da nossa apostila. Algumas equações apresentam uma incógnita como expoente. Nesse caso, são denominadas equações exponenciais. Então, sempre que você vê uma equação que no expoente tiver um x ou qualquer outra letra, então vocês sabem que é uma equação exponencial. A propriedade fundamental é que ela seja do tipo a elevado a x igual a n, onde esse n, vamos trabalhar ele para ele ficar de mesma base do a elevado a algum número. O a tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente de 1. A resolução das equações exponenciais requer conhecimento das propriedades das potências e a utilização de alguns artifícios. Bom, gente, a aula 1 falamos somente de propriedade das potências. Então, ali é a base de tudo. Vocês têm que entender o que eu passei na aula 1. A aula 2 foi um complemento para a aula 3. Então, se tiverem dúvidas, voltem na aula 1, que vocês têm que entender bem sobre propriedades para conseguir fazer as atividades. Vamos trabalhar com números, onde fica mais fácil da gente entender. Aqui eu tenho, no primeiro exemplo, eu tenho 4 exemplos diferentes. Eu tenho o 5 elevado a x igual a 125, simples, bem simples de resolver. Aqui eu tenho 3 elevado a x igual a um número fracionário, depois eu tenho o número dentro da raiz, e depois eu tenho um número diferente da base. Vamos resolver para vocês verem como que é simples. Na letra A, eu tenho 5 elevado a x igual a 125. Eu tenho que deixar as bases iguais. Da mesma forma que eu tenho 5 antes da igualdade, eu tenho que ter o 5 depois da igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 125 é 5 elevado ao cubo. Mas, vamos fazer passo a passo para vocês entenderem como é feito. Eu vou pegar esse 125 e vou decompor esse número. Então, eu vou pegar aqui, como é 5, eu vou deixar ele também sempre dividido por 5, a base será 5. Então, 125 dividido por 5 é igual a 25, que dividido por 5 é igual a 5, e dividido por 5 é igual a 1. Então, eu sei agora que o 125 é o 5 3 vezes, é o 5 elevado a cubo. Onde está o 125, eu vou substituir por 5 elevado ao cubo. Então, vamos lá. Vai ficar 5 elevado a x igual a 5 elevado ao cubo. Feito isso, tendo as bases iguais, eu posso pegar e eliminar a base. Eu vou tirar o 5 e o outro 5 e vai sobrar o quê? X igual a 3. Tá aí o meu resultado. X igual a 3. Achei o valor do x. Na letra B, é a mesma coisa que eu vou fazer. O que eu quero é achar o valor de x. Então, eu tenho que deixar esse 1 sobre 81 de que número? 3, que é o valor da minha base, que é 3. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos decompor o 81. 81 dividido por 3 é igual a 27, que dividido por 3 é igual a 9, dividido por 3 é igual a 3, e dividido por 3 é igual a 1. Beleza. Então, eu sei que o 81 é o 3 4 vezes, 3 elevado à quarta potência. Então, aonde tiver 81, eu vou substituir por 3 elevado à quarta potência. Feito isso, eu tenho que deixar o 3 na parte de cima. Não pode ser 1 sobre 3, tem que ser 3 ou 3 sobre 1, que é a mesma coisa de 3. O que eu faço, gente, quando eu tenho uma fração? Como que eu faço para mudar o expoente? Sempre que eu tenho um expoente negativo lá em cima, para ele ficar positivo, eu não inverto. Então, é a mesma coisa. Eu vou inverter a fração, vai ficar 3 sobre 1 elevado a menos 4. Essa é a propriedade da potência que eu falei que nós vimos na aula 1, que vocês têm que lembrar. É a propriedade de onde a gente tem um expoente negativo. 3 elevado à quarta potência, 3 elevado a menos 4 sobre 1 é a mesma coisa de ser 3 elevado a menos 4, certo? Eu posso eliminar o 1.
E agora também eu posso eliminar as minhas bases, que elas são iguais. Então, vai ficar o quê? X igual a menos 4. Só isso. Vamos para a próxima, que é a letra C. Olha só. Agora, eu tenho dois valores para a gente decompor. Tanto 49 quanto 343. Então, vamos começar a decompor o 49. 49 dividido por 7 vai dar 7. Por 7 vai dar 1, que vai dar 7 ao quadrado. Então, onde tem um 49, eu vou substituir por 7 ao quadrado. E agora que eu sei que a minha base é 7, eu vou pegar o 343 e dividir por 7. 343 por 7 dá 49, que por 7 dá 7, que por 7 dá 1. Então, 343 é igual a 7 elevado ao cubo. Beleza, vamos fazer agora a substituição. Onde tem 49, eu substituo por 7 ao quadrado. E onde tem 343, eu substituo por 7 ao cubo. Feito, não esqueça, gente, que continua com a potência lá. É 7 elevado ao quadrado, mas ainda tem um x lá, tá? Então, vamos manter ali o x. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar a raiz, porque não tem como eu eliminar esse 7, sendo que um está de fora e o outro está de dentro da raiz. Então, primeira coisa agora, vamos eliminar a raiz. Quem tá dentro fica em cima e quem tá fora fica embaixo. Foi uma regra também que eu passei lá na propriedade, na aula 1. Então, agora que eu tenho os dois de base 7, o que sobra para mim? 2x é igual a 3 quartos. Beleza. Só que eu tenho que deixar o x sozinho. Também fiz isso na outra aula. Fiz divisão de fração. Eu tenho 3 quartos. Se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 3 quartos dividido por 2. E como que eu faço para dividir uma fração? Eu vou pegar a primeira fração, vou copiar, e a segunda eu vou multiplicar invertendo. Então, vai ficar x é igual a 3 quartos vezes 1 sobre 2. Beleza? Agora, eu posso multiplicar. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, ficou 3 sobre 8. Não tem mais o que fazer aqui nessa fração, não tem como decompor. E tá aí o nosso resultado. O valor de x é 3 sobre 8. Agora, na letra D, eu tenho base 13 elevado a x menos 1 igual a 1. A base, lembra lá nas propriedades? Ela tem que ser maior do que 0, mas ela tem que ser diferente de 1. Porque esse 13, ele é impossível o número 1 elevado a qualquer outro número para dar 13, certo? E agora esse 1, como que eu faço ele virar 13? Vamos lembrar que todo número elevado a 0 é igual a 1? Então, vocês concordam comigo que 13 elevado a 0 vai dar 1? Então, pronto, podemos substituir. Aonde tem 1, vai ficar 13 elevado a 0. Então, eu posso eliminar os 13 e deixar x menos 1 igual a 0. E o resultado vai ficar x igual a 1, porque 1 está negativo. Vou mudar ele para o outro lado e ele vai ficar positivo. Agora, aqui no segundo exemplo, nós vemos que equações exponenciais exigem, além de mudança de base, a utilização de alguns artifícios. Um deles é a substituição de variável. Vamos fazer o exemplo para vocês verem como que a gente vai fazer para substituir a variável. Na letra A, eu tenho 5 elevado a x mais 1, mais 5 elevado a x mais 2, igual a 30. Aqui na letra A, temos 5 elevado a x mais 1, mais 5 elevado a x mais 2, igual a 30. Lembra na propriedade de multiplicação que quando eu tenho dois expoentes somando, eu posso separar e colocar multiplicando as bases? Então, vamos lá. Se é 5 elevado a x mais 1, eu posso separar e vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Mesma coisa no 5 elevado a x mais 2. Eu vou separar, vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2 igual a 30. Beleza? Vamos considerar 5 elevado a x, que ele é igual a m. Olha só, essa é a substituição de variável. Esse é um dos artifícios que a gente faz para achar a resposta. Vamos substituir a variável. Vamos considerar que o 5 elevado a x, ele vale m. Então, aonde tem 5 elevado a x, eu vou substituir por m.
vai ficar m vezes 5 elevado a 1 mais, era 5x, m vezes 5 elevado ao quadrado igual a 30. 5 elevado a 1, 5. 5 elevado ao quadrado, 25, igual a 30. E agora, vamos fazer a multiplicação. M vezes 5, 5m, mais m vezes 25, 25m. Feito isso, já que eu tenho 5m mais 25m, eu posso fazer a soma. 25 mais 5 vai dar 30m, igual a 30. E 30 dividido por 30 é igual a 1. Então, ótimo. O que eu quero achar não é o valor de m, eu quero achar o valor da variável x. Vamos lá descobrir qual que é o valor de x. Como nós consideramos que 5 elevado a x é igual a m, vamos substituir o m para a gente achar o valor de x. Eu considerei que 5 elevado a x é igual a m. Qual o valor de m? Não é 1? Então, vai ficar 5 elevado a x igual a 1. Que número que é elevado? 5 elevado a qual número que vai dar 1? 0, não é? Então, vai ser 5x elevado a 5 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Feito isso, eu vou eliminar as bases, que são iguais, e vai ficar x igual a 0. Então, pronto. Achei o valor que eu queria achar, que era o valor de x. Agora, na letra B, vamos continuar com substituição de variável. Quando eu tenho o expoente somando, eu vou desmembrar ele fazendo a multiplicação. E quando é diminuindo, o que eu faço é a divisão. Eu vou usar aquela propriedade. A elevado a m menos n vai ficar a elevado a m dividido por a elevado a n. Sendo sempre que a base tem que ser diferente de 0. Então, vai ficar como? 2 elevado a x menos 1 vai ficar 2 elevado a x dividido a 2 elevado a 1 mais 2x mais 2. Eu posso separar isso numa multiplicação. 2x vezes 2 elevado ao quadrado, igual a 36. Agora, eu vou pegar o meu 2x e vou considerar que ele vale m. Vamos substituir. Aonde tem 2x, eu substituo por m. Então, vai ficar m dividido por 2 elevado a 1 mais m vezes 2 elevado ao quadrado igual a 36. Vamos agora achar o valor de m, ou melhor, vamos agora resolver a potenciação. Vai ficar m sobre 2 elevado a 1, 2, mais m vezes 2 elevado ao quadrado, 4, igual a 36. Agora que eu tenho m sobre 2 mais 4m igual a 36, eu tenho uma fração. Eu não posso somar esse m com 4m, porque o valor de 2 está diferente dos outros valores, que no caso seria como se fosse 1 embaixo. Então, eu vou tirar o mínimo, que o mínimo entre 2 e 1 vai ser 2, e vou fazer a conta. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes m, m. Ali embaixo do 4 é como se tivesse 1. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 36, 72. Feito isso, eu posso eliminar o 2 e deixar somente m mais 8m igual a 72. Quanto que é m mais 8m? 1 unidade mais 8 unidades, 9. Então, fica 9m igual a 72. Eu vou pegar um 9, vou passar dividindo. M vai ser igual a 72 dividido por 9, que vai ser igual a 8. Gente, não esqueça, ela não termina no m. O que eu quero achar é a resposta da variável x. O m é só um artifício que a gente usa para ficar mais fácil da gente trabalhar. A gente vai substituir aquela variável para ficar mais fácil da gente encontrar o valor. Agora, eu achei que o m vale 8. Agora, substituindo, vamos saber qual que é o valor da incógnita x. 2 elevado a x é igual a m, e eu achei que m é igual a 8. Então, 2 elevado a x é igual a 8, e o 8, ele tem que virar base 2. Vamos decompor. A gente nem precisa decompor, porque a gente sabe que 2 elevado ao cubo é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é 2 elevado ao cubo. Eliminando o 2, vai ficar x igual a 3. Então, pronto. Achei o valor. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido a matéria. Não deixem de estudar. Não deixem de entender a aula 1, que é através dela que nós vamos trabalhar o terceiro bimestre inteiro.
Vocês fizeram aula 2, viu que a gente dependeu muito da matéria. Agora na aula 3 também. Então, não deixem de fazer. Estarei à disposição. Um beijo e até a próxima semana.